Bem, meus irmãos, nós sabemos que o planeta Terra é mais um planeta no universo em que vivemos. Em nosso planeta, nós sabemos que, como diz Emmanuel, transitam multidões. Nós vivemos num planeta em que bilhões de irmãos nossos aqui vivem. E do ponto de vista da crença, nós sabemos que grande parte da população mundial se rotulam de espiritualistas. É difícil encontrar, mas também, principalmente hoje, muitos irmãos nossos vêm se dizendo ateus. Alguns até mesmo dizem claramente materialistas. E entre, como diz o Evangelho, e entre os espiritualistas e os materialistas, entre os crentes e os ateus, o Evangelho diz que pululam a enorme massa de indiferentes. Nós, como espíritas, nós sabemos que a doutrina espírita nos apresenta valores imortais. Nós, como espíritas, sabemos que a doutrina espírita nos apresenta leis imutáveis. Mas a verdade é que a nossa sociedade hoje, nós percebemos que grande parte se mostra, se não a maioria esmagadora, grande parte se mostra indiferente aos preceitos morais. E aqui nesse canal a gente sempre se refere ao termo relativismo moral. Aqui na Terra hoje, a indiferença aos preceitos morais é destacada. Veja bem, e nós também, como brasileiros, grande parte levanta a bandeira da democracia, e nós estamos falando aqui dessa relação indivíduo com poder, cidadão com Estado, e nós sabemos também que o Estado brasileiro ele se caracteriza pelo termo laico. O Estado não interfere, não participa, não fomenta ideias religiosas, instituições religiosas. O Estado brasileiro, por ser democrático, ele está a serviço de todos. Os ateus, aqueles que se vinculam a uma religião, a uma instituição religiosa e assim por diante. Muito se critica, às vezes, a postura do Estado ao se mostrar também, do ponto de vista moral, bastante indiferente ou distante. Mas é bom a gente recordar o termo apresentado por Emmanuel. Aqui na Terra, transitam multidões. E o Estado, obviamente, no Estado democrático, ele não pode estar a serviço desta ou daquela religião. Ele está a serviço de todos. Então, muitas pessoas, muitos irmãos nossos, não entendem, às vezes, certas propostas legislativas. Se você tiver oportunidade de acessar até mesmo o site da Presidência da República, você vai encontrar o Programa Nacional de Direitos Humanos. Dentre vários objetivos, se destaca de forma clara, e nós não estamos falando apenas aqui de um partido político, mas do Estado. Obviamente, esse Programa Nacional de Direitos Humanos, ele
data de 2009, época em que o Partido dos Trabalhadores estava no poder. O presidente Lula era o nosso presidente. Mas esse Programa Nacional de Direitos Humanos, dentre vários objetivos, ele destaca a meta de legalizar o aborto em defesa dos direitos da mulher. Se você também tiver a oportunidade, você vai observar que outra estratégia em defesa do trabalho digno, em defesa do trabalho, a proposta de assegurar os direitos previdenciários e trabalhistas dos profissionais do sexo. E muitos irmãos nossos criticam. Como? Como legalizar o aborto? Como considerar o sexo, a prostituição, como uma profissão? E a gente precisa mergulhar mais a fundo e perceber que, por exemplo, nós não podemos desconsiderar a realidade. Como diz o Emmanuel, na Terra transitam multidões. E ninguém está obrigado a pensar como nós pensamos. E ninguém está obrigado a abraçar a bandeira que nós abraçamos. E ninguém tem o dever de concordar com os preceitos que nós abraçamos. É bem verdade que a doutrina espírita reflete as leis imutáveis e universais. Não podemos deixar de considerar que essas leis já se encontram destacadas em nosso planeta sob o rótulo de direitos humanos, direito à vida, o princípio da moralidade. Mas nós não podemos esquecer que muito já se evoluiu, mas ainda no planeta Terra, do ponto de vista pessoal e também das multidões, cada qual tem o direito de escolher o seu melhor caminho. E como deixar ao desamparo, por exemplo, o profissional do sexo que no transcorrer de sua atividade profissional, se é que nós podemos usar essa terminologia, como deixar ao desamparo à margem da sociedade aquele que desenvolveu a sua atividade sexual com propósito de lucro, sem ter acesso ao SUS, aos benefícios previdenciários, sem ter direito a uma aposentadoria e aos direitos decorrentes da relação de trabalho. É muito difícil a gente entender a proposta da legalização do aborto, principalmente sob a bandeira dos direitos da mulher. Mas isso, o Estado está a serviço das multidões. O Estado não está a serviço apenas de atender os nossos interesses como espíritas, como evangélicos, como católicos. Nós levantamos as nossas bandeiras. É bem verdade que, da mesma forma como nós procedemos, o Estado quase sempre ele quer alcançar os seus objetivos humanitários através da lei do menor esforço, atender o interesse da maioria sem auscultar o alicerce destas propostas. É bem verdade que nós sabemos que o Estado quase sempre visa a sua própria vantagem, que nós podemos rotular de estatal. É bem verdade que o Estado quase sempre, na maioria das vezes, esquece os seus compromissos. E não podemos deixar de esquecer de que o Estado brasileiro tem muita dificuldade em trabalhar em projetos a longo prazo. Quase sempre ele olha para o imediatismo. Mas o interessante notar é que nós, como espíritas, na maioria das vezes, nós criticamos muito o Estado. Nós demonizamos essas propostas em nome dos direitos humanos, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Quase sempre também nós, como espíritas, esquecemos os nossos propósitos, as nossas propostas a longo prazo.
infelizmente, entre nós, os espíritas, e eu creio que eu não estou errado ao me referir também aos nossos irmãos evangélicos e católicos, é muito difícil encontrar dentre esses irmãos nossos nas instituições religiosas alguém que esteja decididamente envolvido pelo propósito de atender a mensagem de Jesus Cristo. Quase sempre nós procuramos também resolver os nossos problemas de forma imediata, sem esforço, sem trabalho. Quase sempre nós olhamos quase que exclusivamente apenas para o nosso próprio interesse. E principalmente nós agora espíritas. Nós sabemos que a reencarnação é uma lei. E antes de reencarnarmos, nós sabíamos das dificuldades, das aflições que iríamos enfrentar. Programamos, elaboramos projetos, propomos ideias, traçamos rumos. Sabíamos que o sofrimento, o sacrifício, o esforço pessoal são requisitos indispensáveis ao sucesso de qualquer empreendimento. Mas quando chega aqui, nós temos uma tendência de abandonar o nosso propósito. Quase sempre no casamento, a menor dificuldade à frente, nós saímos do barco. Quase sempre hoje, principalmente nesse momento em que nós vivemos, no meio da multidão, onde se levanta a bandeira do menor esforço, do prazer, dos convites ao prazer do corpo, nós optamos às vezes em não engravidar, em não ter filho para ter uma vida mais tranquila. E nós esquecemos o nosso propósito no plano espiritual de abraçar irmãos nossos. Sim, abraçamos a ideia de que somos contra o aborto, mas nós recusamos a abrir a porta daqueles que estão no plano espiritual. Àqueles que nós nos comprometemos, àqueles que nós comprometemos recebê-los em nosso lar, recebê-los como filhos. Quantas e quantas vezes também nós se não profissionalizamos a nossa atividade sexual, mas nós colocamos ela em tom rasteiro. Nós esquecemos que a fidelidade é um caminho e em nome do prazer nós esquecemos os compromissos que nós abraçamos. Ao primeiro encontro com aquela pessoa sedutora, nós afastamos, nós não respeitamos, nós, como diz o Emmanuel, nós provocamos lesões afetivas. Nós esquecemos, em verdade, de entrar pela porta estreita. A porta estreita é o símbolo, é o ícone que Jesus Cristo nos apresenta como o caminho da salvação. Sem esforço, sem sacrifício, sem trabalho, nós não alcançaremos o sucesso na nossa presente encarnação. Nós esquecemos, portanto, os nossos compromissos firmados no plano espiritual, reencarnamos e aqui ficamos quase sempre criticando aqueles que estão no governo, esquecendo o nosso governo próprio. Nós optamos pela satisfação ilimitada dos nossos prazeres, dos nossos desejos, da nossa libido, e esquecemos o sacrifício, o acompanhamento e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui assistir o filme Queen, que conta a vida da banda Queen, sobretudo destacando Freddie Mercury. E não somente Freddie Mercury, como vocês podem olhar para a vida. Eu dou essa sugestão, olhe para a vida e analise a conduta daqueles que tiveram êxito aqui no plano terrestre. O que eles fizeram?
Eles conseguiram sucesso sem esforço, sem trabalho, sem planejamento, sem sacrifício? E olhe também esses nossos irmãos que, apesar do sucesso, apesar da fama, apesar, muito embora sejam verdadeiros gênios na atividade que exerceram aqui na Terra, eles fracassaram por ter se submetido aos seus impulsos, quase sempre às suas pulsões, de forma desenfreada. Basta analisar. Nós, longe de nós, qualquer crítica a Fred Mercury e tantos outros. Aliás, Fred Mercury é um cantor, é um compositor que eu admiro e admiro muito. O que eu estou querendo dizer é que talvez pela disciplina, quiçá pelo devotamento, pelo sacrifício, pela resignação, pela submissão, talvez ele estaria até hoje entre nós, nos presenteando com a sua atividade artística. Mas nós podemos passar sem ele. Mas onde quer que ele se encontre, qual que é o balanço que ele faz da sua vida? Qual que é o balanço que os gênios que pisaram na face da terra e que já foram para o plano espiritual, qual será o balanço que eles fizeram da última encarnação? Nós sabemos que nós não evoluímos de uma hora para outra, mas nós não podemos esquecer que não existe sucesso, não existe vitória sem esforço, sem trabalho. E não sejamos como talvez o Estado, que lava as mãos, que não questiona e quase sempre procura atender as pulsões, os desejos, a lascívia de grande parte da multidão. Nós não podemos ter a pretensão de ser a maioria, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nós precisamos, acima de tudo, recordar do símbolo apresentado por Jesus Cristo, a porta estreita. Não esqueçamos de atravessá-la, porque talvez a porta larga, ou certamente a porta larga, é de mais fácil locomoção, mas os frutos não são desejáveis. Que todos nós pensemos a respeito disso, que nós possamos, acima de tudo, disciplinar os nossos impulsos sexuais, acima de tudo, que possamos nos esforçar para vencer as nossas próprias dificuldades. Que Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, nos abençoe e que nós pensemos a este respeito.